Olá, tudo bem? Hoje, na aula de língua portuguesa, nós falaremos sobre o encontro vocálico. Mas o que seria o encontro vocálico? É o encontro de uma vogal ou semivogal numa palavra, sem consoante intermediária, ou seja, é uma palavra que tenha duas vogais juntas, uma do ladinho da outra, de mãos dadas. Então, quando vocês encontrarem palavras com duas vogais juntas, uma do ladinho da outra, significa que ali está tendo um encontro vocálico. Mas e essa semivogal, o que seria? A semivogal é quando na palavra ela quase não sai o som. Nós vamos ver nos próximos exemplos. E o encontro vocálico, existem três tipos de encontro. Quais são eles? O ditongo, o tritongo e o hiato. Vamos falar um pouquinho do ditongo. O ditongo é o encontro vocálico em que uma vogal e uma semivogal são pronunciadas em uma única sílaba. Por exemplo, pai. A vogal é o A e a semivogal o I, porque na hora que você for pronunciar pai, o pá ele está mais destacado, ele está mais forte. Então, o A é a vogal e a semivogal nessa palavra é o I. E podem ver que são duas vogais juntas, ou seja, ditongo. Coração. Temos a vogal, que é o A, e a semivogal, que é o O, tá? Coração. Então, o O, ele já some na palavra. Sério. Aí já temos o quê? Uma semivogal e uma vogal. Sério. Quer dizer, o O, ele se destaca na palavra. Tudo bem? Os ditongos, eles podem ser divididos em decrescente. O decrescente seria como? Que a intensidade do som da vogal, ela vai da mais forte e diminui, ou seja, ela começa forte e vai para mais fraca, tá? Isso acontece quando a vogal vem em primeiro lugar, ou seja, quando ela vem antes da semivogal. Temos aqui alguns exemplos. Pão. Pode ver que o p está mais destacado. Então, pão. Então, a vogal A, que é no caso A, e a semivogal o. Temos aqui mais outro exemplo. Leite. Vogal E a semivogal I. Le. Então, tá vendo que o le tá mais destacado? Leite. Quer dizer, o I já fica um som mais fraco. Então, o decrescente começa como forte e diminui o som, diminui a intensidade, ó, pão, leite, tá vendo? O I já dá uma caída. E temos o ditongo, que também pode ser dividido em crescente. O crescente já é o oposto do decrescente, ou seja, a intensidade do som começa fraca e ela aumenta. Por que começa fraca? Porque começa com a semivogal e depois ela se intensifica com a vogal, tá bom? Então, vamos aqui para algum exemplo. Desculpa. Gênio. Gênio. Tá vendo? O I, ele é mais fraco que o O. Então, nesse caso, a semivogal é o I e a vogal é o O. Tá bom? Então, nesse caso, é um ditongo crescente. Espécie. Espécie. Tá vendo? O E se destaca mais do que o I, tá? Então, o I é semivogal e a vogal E. Agora, vamos falar do tritongo. O tritongo é o encontro vocálico em que uma vogal aparece entre duas semivogais numa única sílaba. Por exemplo, Uruguai. Uruguai. Tá vendo que o que se destaca é o A? Então, aqui a semivogal é a letra U, a vogal é a A e a semivogal é a I. Então, Uruguai. Tudo bem? Então, o som mais intenso é o A, por isso que ele é a vogal, tá bom? Saguão. Saguão. Semivogal U,
a vogal é o ã e a outra semivogal é o o, porque na palavra o que mais se destaca é o ã. Então, saguão, tudo bem? Então, ditongo são duas vogais juntas na palavra e tritongo são três vogais na mesma palavra. Tudo bem? Agora vamos falar do hiato. O hiato é o encontro vocálico seguidos de duas vogais e que, por serem vogais, são pronunciadas em sílabas diferentes. Por exemplo, saúde. São duas palavras, são duas letras fortes, ou seja, são duas vogais. Aqui não aparece nenhuma semivogal. Tudo bem? Ó, saúde. Então, as duas se destacam. Então, por se destacarem, elas são separadas, elas não convivem juntas. Então, pensa assim, hiato, que está lá abandonado, está lá sozinho numa ilha. Então, nesse caso, quem está sozinho é o U. Tudo bem? Aqui mais um exemplo. País. Tanto A quanto I são vogais, ou seja, são separadas, tá? Então, ficam duas sílabas. E, portanto, é uma palavra que é um encontro vocálico, mas ele é hiato. Tudo bem? Então, sempre quando for hiato, são duas vogais, tá? Nesse caso, não tem semivogal, e elas se separam. Tudo bem, então? Então, nós conhecemos os encontros vocálicos, que são ditongo, duas vogais juntas, tritongo são três vogais juntas, e hiato são duas vogais que se separam. Tudo bem? Agora, vocês farão as atividades que eu mandei no grupo e formarão uma frase com ou ditongo, ou tritongo, ou hiato. Vocês vão escolher. Mas não podem utilizar nenhuma das palavras dos exemplos que foi explicado lá no PDF. Tudo bem? Aguardo as atividades de vocês.